Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre simplificação de raízes quadradas, que vai ser muito importante para as próximas atividades, quando a gente falar sobre operações com raízes, né? Adição, subtração, a gente vai precisar muito. Então, todas as vezes que você tiver assim, nós temos aqui uma raiz, que nós temos aqui dentro, é chamado de radicando, esse radicando é o 25, e quando é raiz quadrada, subentende-se aqui no índice, aqui é chamado de índice, aqui tem o expoente 2. Por isso que fala raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada não precisa colocar o 2 aqui. Já subentende-se que existe um 2, por isso que chama raiz quadrada. Se fosse 3, no lugar do índice, chamaria raiz cúbica, aí eu vou ser obrigado a colocar o 3. Se fosse 4, seria raiz quarta. E assim vai. Mas quando for raiz quadrada, não precisa colocar o 2 aqui não. Mas subentende-se que tem o 2. Então, aqui está falando assim para a gente, raiz quadrada de 25. Ou seja, qual número vezes ele mesmo para dar 25? Muitos já sabem de cabeça que é 5, né? Não precisa nem fazer conta nenhuma. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra esse 5. A gente vai pegar esse 25, a gente vai fatorar. Lembra da decomposição de fatores primos? Alguns alunos falam MMC, né? Não é que significa, não significa MMC. O MMC é mínimo múltiplo comum, que utiliza-se dessa ferramenta de decomposição de fatores primos para a gente descobrir o MC. Isso aqui é chamada de decomposição de fatores primos. Eu vou pegar o 25 e eu vou fatorar. Lembre-se que aqui só vão existir números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, o primeiro número primo que eu deveria colocar aqui é o 2, só que 25 não dá para dividir por 2. Aí o próximo número primo é o 3. 3 também não dá para dividir. Então, o próximo depois do 3 é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. Dá por 5 ainda. E 1. Então, veja só. Fatorei, né? Fiz a decomposição aqui, deu 1 aqui. O que vai acontecer? Aqui, essa raiz quadrada, o índice é 2. Então, eu vou formar parzinhos, né? Vou formar parzinhos para poder eliminar da raiz. Ou seja, neste caso aqui, eu fatorei e deu 2 5 aqui. Então, isso daqui significa o quê? 5 elevado a 2, não é? Então, esse 5 elevado a 2, eu vou colocar aqui, ó. O 25 se transformou em 5 elevado a 2. Esse 5 pode sair da raiz, porque ele tem expoente igual ao índice. Todas as vezes que você tiver um radicando que tenha expoente igual ao índice, ele sai da raiz. Então, ele sai da raiz. E não sobra ninguém, não ficou mais ninguém na raiz, você elimina a raiz. Então, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Raiz quadrada de 16. Muitos já sabem que raiz quadrada de 16 de cabeça é 4. Tudo bem, você pode colocar o 4 que já está feito o exercício. Só estou mostrando para vocês que vão existir raízes que não dão exatos. Então, a gente vai ter que simplificar. Então, eu vou pegar esse 16, vamos fatorar esse 16. É um número par, então dá por 2. 16 por 2 é 8. Dá por 2 ainda. Dá por 2 ainda. Dá por 2. Dá por 2 e 1. Chegou no 1, acabou. O índice aqui não é 2? O índice é 2. Então, eu vou formar parzinhos, né? Então, eu venho aqui, deu para formar esse parzinho. E deu formar outro parzinho. Né? Esse é 2 elevado a 2, e esse aqui também é 2 elevado a 2. Eu venho aqui no 16, deu formar um parzinho de 2, e deu formar um outro parzinho de 2. Então, o 16 se transformou nisso daqui. Eu venho, esse 2 tem que expoente? 2. Ele tem expoente igual ao índice, então ele sai da raiz. Sai. E esse 2 tem expoente igual ao índice, ele sai da raiz também. Então, saíram os dois. Ficou algum número dentro da raiz? Todos saíram da raiz. Aí você multiplica aqueles que saem da raiz,
se multiplica. Ô senhor, mas o senhor não multiplicou o 5 não multiplicou, mas só o 5 que saiu, não tinha mais nada lá fora. Então veja só, 2 vezes 2 é 4. Então raiz quadrada de 16 é 4. Agora o 40. O 40 não é uma raiz quadrada que tenha um valor exato. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem um radicando que devo fatorar, obrigatoriamente, eu estou falando obrigatoriamente, vocês vão ter que simplificar, vão ter que fatorar. Estou repetindo. Daqui por diante, lá no segundo ano, primeiro ano, terceiro ano, em qualquer exercício de matemática ou exercício de física, seja o que for, se vocês tiverem um radicando que dê para fatorar, obrigatoriamente vocês terão que fatorar. Então, eu vou pegar esse 40 e eu vou fatorar aqui, ó. Dá por 2, dá por 2, dá por 2 e 5. 5 por 5, 1. Vocês perceberam que o 10 dividido por 2 deu 5, aí não é número ímpar, não dá mais por 2, também não dá por 3, eu tentei por 5 e deu. O índice lá, raiz quadrada, sempre você vai ter que formar parzinho, você pode ver que todos eles aqui eu dei índice 2, eu vou formar parzinho, deu para formar um parzinho de 2, não deu para formar esse parzinho, não deu para formar um parzinho de 5. Então, o que eu vou colocar lá dentro? Na raiz quadrada de 40, ó. Deu para formar um parzinho de 2, eu venho aqui, deu para formar um parzinho de 2. Não deu para formar um outro parzinho de 2, mas eu vou copiar esse 2. Eu vou copiar esse 2. O 5 também não deu para formar o 5. Eu venho aqui, o 5. Perceberam? Fatorei. Parzinho de 2, esse sozinho e esse sozinho. Eu coloquei lá. Parzinho de 2, sozinho, sozinho. Esse 2 tem que expoente? 2. Ele tem expoente igual ao índice? Tem. Ele sai da raiz. Saiu. Esse número aqui tem que expoente? 1 é igual ao índice? Não. Então, ele fica dentro da raiz. Esse 5 tem que expoente? 1, ele tem expoente igual ao índice? Também não. Tem mais algum número aqui dentro? Não, né? Aí você pode colocar a raiz. E quem que vai ficar lá dentro? O 2 e o 5. Esse 2 não tem com quem multiplicar aqui fora, só tem ele, copia. E esse 2 e esse 5 estão lá dentro. Sobraram, né? 2 vezes 5, 10. Você acabou de simplificar. Você acabou de simplificar o 40, a raiz quadrada de 40. Vamos pegar o 18. Dá por 2, 9, 3, 3, 3 e 1. 18 por 2 dá 9, 9 é ímpar, não dá mais por 2, dá por 3. Deu para formar parzinho de 2? Não. Deu para formar parzinho de 3? Deu. Aí eu venho aqui, deu para formar um parzinho de 3. E não deu para formar um parzinho de 2. Esse 3 pode sair da raiz porque ele tem expoente igual ao índice. Ele sai. E quem que ficou lá dentro? O raiz de 2. Só ficou o 2 lá dentro. Não tem nada que multiplicar nem para o lado de fora nem para o lado de dentro. Resposta é essa. Vamos pegar o 180. Vamos pegar o 180. Dá por 2, porque ele é par. É par, dá por 2. Agora não dá mais por 2. Dá por 3. 45 dividido por 3 é 15. Dá por 3 ainda. Dá 5. Agora dá por 5. Vamos ver os parzinhos? Deu formar um parzinho de 2. Deu formar um parzinho de 3. E sobrou esse 5. Eu vou lá na raiz quadrada de 180. Deu para formar um parzinho de 2. Deu para formar um parzinho de 3. E sobrou um 5. E sobrou um 5. Esse 2 pode sair da raiz?
Pode, porque ele tem expoente igual ao índice. Esse 3 pode sair da raiz? Pode, porque ele tem expoente igual ao índice. Esse 5 pode sair da raiz? Não, porque ele tem expoente diferente do índice. Então, quem que ficou lá dentro? O 5. Quem que saiu da raiz? O 2 e o 3. Aqueles que saem se multiplicam. 2 vezes 3, 6. Raiz de 5. Sobrou 5 lá dentro. Tá bom? É isso aí, gente. Quando você tem um radicando que dê para fatorar, a gente fatora. Eu vou acrescentar um número aqui só para vocês perceberem que pode existir um número lá fora. Mas não vai interferir em nada no primeiro momento, tá bom? A gente vem aqui, tem esse 90, a gente vai fatorar o 90. Dá por 2, 45. Dá por 3, 15. Dá por 3, 5. Dá por 5, 1. Deu para formar parzinho de 2? Não deu. Deu para formar parzinho de 3? Deu para formar parzinho de 3. Deu para formar parzinho de 5? Não. Então, eu volto lá no exercício. Eu copio esse 4, que por enquanto ele está sozinho. Eu venho aqui, não deu para formar um parzinho de 2, deu para formar um parzinho de 3. Deu para formar um parzinho de 3. Não deu para formar um parzinho de 2. E não deu também para formar um parzinho de 5. Copio o 4, que ele está lá fora esperando o que vai acontecer, né? Esse 3 sai da raiz porque ele tem expoente igual ao índice. Esse 2 não pode sair da raiz porque ele não tem expoente igual ao índice. Esse 5 também não pode sair porque ele não tem expoente igual ao índice. Então, eles ficam lá dentro. Quem que vai ficar lá dentro? O 2 e o 5. Quem está lá fora? O 4, que já estava antes, e o 3, que acabou de sair. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 5, 10. E acabou. Vamos fatorar esse 500? Vamos. Vamos fatorar o 500. Dá por 2. 250 dá por 2. 125 agora só dá por 5. 25, 5, 5, 5 e 1. É um número grande, porém na fatoração ficou pequena, né? Deu formar um parzinho de 2, é raiz quadrada, um parzinho de 5 e sobrou esse 5. Um parzinho de 2, um parzinho de 5 e sobrou esse 5. Eu venho aqui, deu formar dois parzinhos, é um de 2 e um de 5. Eu venho, um parzinho de 2 e um parzinho de 5. E sobrou um 5. Eu venho e sobrou um 5. Esse 2 pode sair da raiz? Pode. Esse 5 pode sair da raiz? Também pode. E esse 5? Não. Então, não tem mais número nenhum, copio o 5 lá. Quem que saiu da raiz? O 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. E quem que ficou lá dentro? O 5. 10 raiz de 5. Então, gente, isso se chama simplificação de raízes quadradas ou extração de raízes quadradas, tá ok? De fatores de raízes quadradas. Um abraço a todos, fiquem com Deus.